boca, Senhor, como boca tua nessa noite, Pai, para as nossas vidas. Nos abençoa, Pai, fala conosco. É o que nós te pedimos, é o que nós também te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Saudação a todos em nome de Jesus. Amém. Primeiramente queria agradecer a Deus por essa rica oportunidade de nós estarmos na casa dele, cultuando, adorando e exaltando esse Deus vivo a qual nós servimos. Você que trouxe sua Bíblia, abra em Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51. Amém? Diz assim a palavra de Deus em Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesse ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e serei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença, e nem toma de mim o teu santo espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito livre. Antes de você se assentar, coloque suas Bíblias em cima das carteiras. Coloque a mão em seu coração e vamos fazer essa oração juntos. Fecha os teus olhos, igreja, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, graças nós te damos, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus, de estarmos na tua casa, Senhor. Que nessa noite, Senhor, a gente venha aprender mais de ti, Senhor, aquilo que vai ser ministrado aqui, meu Deus. Aquilo que será falado, Jesus, que a gente venha entender, compreender, absorver e crer, e que a gente possa colocar em prática, meu Deus. Que a gente venha ser, por mais que a gente venha ser corrigido, Senhor, através dessa noite de hoje, mas que a gente venha entender o propósito teu em nossas vidas, meu Deus. No nome santo de Jesus, Senhor, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar. Quando nós falamos de Salmo 51, a gente vai pegar aqui a história, pegando até o gancho do culto passado do irmão Beto, que ele citou um pouco sobre Davi. Mas quando nós falamos de Salmo 51, novamente ele vai falar sobre Davi. Todos nós que somos crentes evangélicos, que nós reconhecemos Jesus Cristo, e muitas outras pessoas também que ainda não aceitou nosso Senhor Jesus como único e verdadeiro Salvador, conhecem um pouco da história de Davi. Davi venceu o gigante, batalhou. Davi era uma pessoa mais ou menos da minha estatura, uma pessoa baixa, não do meu porte físico, mas talvez um pouco mais magro.
Mas Davi foi um grande servo do nosso Senhor Jesus. E esse Salmo 51, ele vem falar um pouco sobre justamente Davi, esse guerreiro, esse homem. A gente percebe logo no início desse Salmo 51 uma diferença. Que diferença é essa? Ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Misericórdia, perdão, compaixão de nós, Senhor. Então esse Salmo 51, ele começa já a pedir perdão pelos pecados que ele cometeu. Antes da gente julgar e comentar sobre alguém que pecou ou não, nós primeiros, de acordo com o Salmo 51, a gente aprende o quê? Devemos tirar primeiro os nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados. A gente não deve julgar ninguém. E foi isso que Davi fez. Ele pediu perdão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Então ele começou a pedir perdão. E nessa noite de hoje nós vamos tentar absorver, aprender sobre essa oração que Davi está falando. Davi, ele vem aqui falar dessa oração, esse arrependimento que ele teve. Cometeu um certo erro que a gente vai explanar daqui a pouco, mas ele pediu perdão pelo erro que ele cometeu. Você já pediu perdão a Deus pelo erro que você já cometeu? Pelos pecados que você já cometeu, hoje ou no passado? Você já parou para pensar? Pecar. A gente vive constantemente, às vezes sem querer, a gente acaba cometendo algo errado. Acaba julgando um irmão, acaba falando mal de um irmão, acaba não estendendo a mão para um irmão. Será que você já pediu perdão a Deus pelo seu pecado, pela sua iniquidade? Não precisa responder. Então, quando nós falamos de Davi, a gente vai ver que ele era um guerreiro, batalhador, estava sempre à frente de guerras. Por trás dessa rispidez, dessa rigidez, desse homem vigoroso em essência, nós conhecemos também um homem que é totalmente sensível à voz de Deus. Era Davi. Davi, ele era sensível à voz de Deus. Davi, ele escutava a voz de Deus. Ele temia a Deus. Esse era o Davi. Então Davi, ele vivia muitas das vezes cantando salmos, louvores, fazendo as orações, sendo sempre diante de Deus, agradando a Deus e fazendo as coisas para Deus. Esse era Davi. A gente vai abrir aqui uma pequena introdução. Quem era Davi, ou como Davi chegou ao seu reinado. E um dos servos do rei Saul, ele não hesitou em falar sobre Davi. Falou para Saul quem era Davi. Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Isso está em 1 Samuel. O rei Saul, que era o rei de Israel naquela época, ele estava passando por problemas, por aflições, por depressão, estava com dor, estava deprimido. E aí ele queria uma pessoa para poder animar a vida dele, para poder falar um pouco para ele, louvar para ele. Ele queria como se fosse uma pessoa para poder dar uma força também naquele momento que ele estava passando difícil. Então Davi, ele foi convidado a tocar harpa para o rei Saul. E aí o rei Saul gostou muito que ele estava tocando, que ele estava ali ministrando, louvando a Deus. E o rei Saul acabou gostando desses louvores que foram entoados. E posteriormente, o rei Saul, ele sai, ele deixa o trono. Sabe quem é o escolhido? Davi. Aquele homem que agradou, aquele homem reto, aquele homem que escutava a voz de Deus. E aí Davi, ele foi coroado aos 40 anos como rei em Jerusalém. E aí todo mundo ficou conhecido. Aliás, ele ficou conhecido por todo mundo. Por quê? Porque ele era um homem que estava à frente das guerras, batalhando, estava ali levando o exército para se batalhar ali juntamente com outras pessoas de Jerusalém. Então aí o Davi, ele acaba sendo escolhido para ser o rei naquele período. Mas o Davi, ele também cometeu o pecado. E é nessa noite de hoje que nós vamos falar sobre justamente esse arrependimento, essa oração que nós devemos fazer.
A diferença de nós para as pessoas que estão aí no mundo afora, os ímpios, as pessoas ainda que não confessaram a Jesus, é justamente isso: a gente se arrepender. Se a gente cometer algo errado, se eu falei alguma coisa, se eu maltratei alguém, mesmo querendo ou sem querendo, peça perdão a Deus, porque é o arrependimento que agrada a Deus. É o coração arrependido que vai bater na porta do nosso Senhor Jesus. Ele quer isso, um coração simples, humilde e arrependido por tudo aquilo que você faz de errado. Então, o Davi, ele cometeu um pecado. Que pecado foi esse? Nós sabemos que Davi, ele era um homem batalhador, estava à frente das guerras. Mas aí ele tirou um dia de folga. Ele tirou um dia de folga, entre aspas. Ele não foi para uma batalha na guerra contra os amonitas. Ele não foi para essa guerra. Ele não foi juntamente com o exército. Ele mandou o seu exército, mas ele não foi batalhar juntamente com o seu exército. E aí Davi, ele estava de folga nesse certo dia. Estava imagina que ele estava na sua casa, no seu império, no seu castelo. E aí ele saiu à varanda da sua casa para fazer uma vista, analisar o clima, o sol e tudo mais. E aí o Davi, ele vê Batseba, mulher do seu general Urias, ali tomando um banho de sol. E quando Davi, ele vê essa mulher, Davi, ele vai ter esse lado pecaminoso, esse olhar pecaminoso, essa vontade pecaminosa. E Davi acaba cometendo esse pecado. Então justamente esse Salmo 51, o Davi, ele quis aí falar um pouco aí, ele desejou estar ali com a Batseba, que era a mulher do general Urias. Ele queria se deitar com ela. Mas o que é mais importante aqui nesse Salmo 51 todo é o arrependimento que Davi teve. Por dentro, as orações que ele fez, a gente pode dizer que esse Salmo 51 é justamente uma oração que Davi faz, uma oração de arrependimento, que ele cometeu algo de errado naquele momento, um pecado. Então ele se arrependeu. A primeira coisa que nós podemos dizer nesse Salmo 51, primeiro tópico, é que Davi, ele reconhece a gravidade do seu erro. Ele reconheceu que ele estava errado. Ele reconheceu que ele fez algo errado. Onde é que está isso? Vamos ler o versículo 3 e 5. Versículo 3 diz assim: porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 5: eis que foi moldado na iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Quando nós falamos de pecado, as nossas gerações, as gerações contemporâneas, ela costuma dizer, não falar de pecado, mas ela costuma dizer uma palavra sinônima, uma palavra que tem o mesmo significado. Ah, você cometeu um erro, você cometeu um deslize. Ah, você escorregou na bola, escorregou sem querer. Ah, você pisou fora da linha, você vacilou. Tudo isso a gente pode resumir: pecar ou pecado. A gente costuma, ou as pessoas costumam de modo geral, falar todas essas palavras sinônimas, mas na verdade, meus irmãos, é pecado. Quando a gente erra, quando a gente comete algum erro, nós estamos pecando. Nós não estamos vacilando e nem agindo de má fé, nós estamos pecando. E no versículo 3, quando ele coloca: conheço as minhas transgressões, ele deixou de ser cínico e passou a ser um homem sincero. O que é um homem sincero? Um homem que reconhece, um homem que errou, um homem que cometeu um erro, que foi desejar a mulher do outro. E posso até citar a questão do adultério. Possivelmente ele cometeu um adultério, mas ele reconheceu: conheço as minhas transgressões. Ele deixou de ser uma pessoa simples, mas ele ficou com aquilo no coração dele, na mente dele, e se iria se afastar de Deus, os louvores que ele entoavam, as buscas que ele tinha, as orações, ele viu que aquilo que ele fez iria afastar justamente de Deus. Então a primeira coisa que nós podemos aprender é que ele reconhece a gravidade do que ele fez, do seu erro, do seu pecado. No versículo 4 ele vai dizer assim, ó:
contra ti pequei. Quando nós falamos de contra ti pequei, o pecado é rebeldia e inimizade contra Deus, que é puro, justo, santo e verdadeiro. No versículo 4, quando a gente fala de contra ti, somente contra ti pequei. Todos nós sabemos aí contra quem? Contra o nosso Senhor Jesus. Ele pecou, cometeu erro, deslize, mas ele também reconheceu. Essa é a maior virtude que um cristão pode ter, é reconhecer quando erra, quando peca, e pedir misericórdia a Deus para que Ele venha tirar essa angústia, essa aflição do seu coração, do meu coração. É quando nós erramos, devemos pedir perdão. Senhor, tenha misericórdia de mim, pelo erro que eu cometi, pelo pecado que eu cometi. A gente não deve confundir uma acusação do diabo com o convencimento do Espírito. O diabo ele vai dizer assim para nós: você pecou, não tem mais jeito, nem adianta orar. Isso é às vezes que vem na nossa mente. Eu errei, eu pequei, não adianta orar que Deus não vai me perdoar. Deus ele é misericordioso. Só basta a gente ter o nosso coração sincero, humilde, e reconhecer como Davi reconheceu o pecado que ele cometeu. Essa é uma virtude que nós devemos aprender. Sempre reconhecer nosso erro que nós cometemos. Já o Espírito Santo diz o seguinte: você pecou, mas o Senhor é fiel e justo para perdoar o que verdadeiramente se arrepende e se compadece de nós. Ele é bondoso, cheio de graça e rico em misericórdia. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo, que é rico, misericordioso para eternamente, sempre em nossas vidas. Ele é misericordioso para comigo, para com vocês. Você que assiste, Deus é misericordioso. Só basta você pedir perdão a Deus, reconhecer aquilo que você fez de errado, que Ele vai tirar esse fardo pesado que está em sua vida. E aí a maior dificuldade de nós, enquanto pessoas, enquanto ser humano, é justamente essa: reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros. Se eu errei, reconheça, entra no quarto, fecha a porta, chegou a hora de falar com Deus. É só você e Ele e mais ninguém. Faça a sua oração, reconheça, se humilhe, peça perdão a Deus, que Ele é fiel e misericordioso para compreender o erro e para te perdoar. Arrependimento também, meus amados, é uma virtude divina. Olha o que Davi disse para Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Natã é justamente aquela pessoa que vai falar um pouco sobre o propósito de Deus, vai levar a mensagem de Deus para Davi. Davi ele reconheceu, falou com Natã: eu pequei. Mas o Natã ele vem trazendo a mensagem de Deus. Mas Deus ele te perdoou. Deus ele é fiel. Deus ele é misericordioso para perdoar os teus pecados, os meus pecados. Deus ele é fiel e misericordioso. Às vezes não é tão complicado a gente dizer ou a gente reconhecer. Só basta mesmo a gente falar e orar e reconhecer nossos erros. Segundo tópico, sobre a oração que Davi fez em Salmo 51, a oração de arrependimento, que é tristeza profunda pelo pecado cometido. Onde é que está isso? Leia comigo o versículo 8. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Nesse caso aqui a gente vai falar de duas palavras que são parecidas: remorso e arrependimento. Quando nós falamos de remorso e arrependimento, nesse versículo 8 a gente vai observar que Davi, ele pediu, implorou. Imagina ele ali implorando, orando a Deus:
Faz-me ouvir a felicidade e a alegria novamente, de estar na tua presença, de te buscar, de te orar, de estar ali de frente a frente com você. Então, quando a gente fala de remorso, isso que a gente vai levar para o nosso lado humano, que ele produz morte, escraviza, somente produz consciência e tristeza. Esse é o remorso. Quando um ente querido nosso falece, a gente tem esse remorso, aquela dor, aquela tristeza. Só quem sabe que já perdeu alguém aqui, um amigo ou um colega, a gente fica com aquele remorso. Ah, fulano foi, era tão bom na minha vida, era meu irmão, era isso, era aquilo. A gente fica com remorso, ficamos com tristeza por aquela perca em nossas vidas. Mas o arrependimento, quando a gente se arrepende verdadeiramente, ele vai produzir, na verdade, vida, liberdade, gera mudança, transformação e retorno a Deus. É noite da gente se arrepender. É noite da gente pensar em se arrepender, pensar em nosso arrependimento. Será que eu tenho remorso pelo meu pecado? Eu me arrependi do que eu fiz? Então, arrependimento é quando nós se arrependemos do que nós fazemos e queremos voltar à presença do nosso Senhor Jesus. Queremos voltar a ouvir a voz de Deus. Queremos adorar, cultuar o nosso Deus. Então esse é o arrependimento. Ele vai gerar a principal coisa, que é mudança. Mudança em nós cristãos. Mudança em seu eu. Esse é nosso arrependimento. E muitas das vezes as pessoas, elas lamentam ter errado, mas elas, muito difícil, ela deseja mudar completamente. Ela deseja essa mudança verdadeira. Muitos erram, que estão escutando, que estão assistindo. Muitos erram, mas infelizmente eles não se arrependem verdadeiramente de todo o coração. Faz o erro, continua fazendo, pede perdão, continua fazendo. Ele não se arrependeu. Ele tem apenas remorso do pecado dele, mas ele não se arrependeu. Ele não tem arrependimento. No versículo 8, quando ele coloca assim para nós, ossos que tu quebrastes. O que na verdade são ossos que tu quebrastes? Como o corpo dele inteiro ali fosse quebrado. Quando ele peca, quando ele erra, Davi, ele perdeu essa essência de estar face a face com Deus. A gente pode dizer que ele perdeu. Ele se afastou, deu um passo atrás da presença de Deus. Então esses ossos quebrar significa que ele mesmo não tinha mais sustentação de estar ali na presença de Deus. Ele colocou também no versículo 8: faz-me ouvir júbilo e alegria. Toda noção de júbilo e alegria, ele havia desaparecido de Davi. Acabou todo o cantar da alma, e isso é resultado da culpa. Então, quando Davi ele louvava, quando Davi ele cantava, quando Davi adorava a Deus, ele não adorava apenas com a boca, igreja, mas sim com a alma dele, com os louvores ali que seriam entoados, imagina aquela harpa que estava sendo tocada. A alma de Davi se alegrava da presença de Deus, porque ele estava louvando com a alma. Então por isso que ele era uma das pessoas que mais adorava, mais louvava a Deus ali, era justamente Davi. Então ele perdeu. Por que ele perdeu isso? Por causa da culpa que ele sentiu, por causa do erro que ele cometeu. A diferença que ele se arrependeu verdadeiramente e voltou aí para a presença de Deus. O que nós podemos aprender? Terceiro tópico. O Davi, ele passa a ter nojo do pecado. Onde é que está isso? Leia comigo versículos 1, 2 e 7. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. No versículo 2, ele vai dizer: lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. Versículo 7: purifica-me com ísopo e serei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Quando a gente volta um pouquinho ao nosso passado, a gente costuma dizer que a gente estava no lamaçal do pecado. Lamaçal significa também sujo, algo impuro. Então quando a gente aceita a Cristo,
a gente é lavado. Nós somos a Ele apaga os nossos pecados e começa a escrever uma nova vida para nós, uma nova história para nós. Igual o louvor que o Fernandinho louva, uma nova história Deus tem para mim. Então Ele começa a escrever uma nova história para as nossas vidas. Ele apaga, tira as nossas impurezas e aí começa a escrever algo novo em nossas vidas. No versículo 1 ele citou aí, nesses versículos que a gente leu, ele citou alguns verbos, algumas coisas que indicam ação. Primeiro, apaga. As transgressões ficam escritas na alma, como escrito de dívida. São como vestes sujas que precisam ser lavadas com água e sabão. O pecado, ele é escrito em nossa alma. A única maneira da gente fazer é pedir perdão, primeiramente. Mas ainda devemos apagar, clamar e orar a Deus e se arrepender do que nós cometemos. É isso que nós aprendemos com esse verbo. Apagar. Apagar o quê? As transgressões. Transgressões, pecados, erros que nós cometemos. No versículo 2, ele citou um outro verbo. Lava-me. São como vestes sujas que precisam ser lavadas com água e sabão. Lavar aí, quando a gente tem uma roupa suja, uma vasilha suja, a gente vai lavar para ficar limpo novamente. E isso foi o desejo de Davi: lavar ele, purificar ele, tirar toda a impureza, todo o sujo que tinha nele. É por isso que ele pediu para lavar. Lava-me. No versículo 2 também, ele utilizou um outro verbo: purifica-me, como um metal precioso que necessita de purificação. Nós sabemos que nós utilizamos alianças. Aqui está aqui no dedo, por exemplo. Essa aliança, para chegar a essa cor, a esse formato, ela precisa ser purificada, utilizar produtos químicos para poder fazer a limpeza. E ele pediu também para ser purificado, para que fosse tirado todas as impurezas que tinha na vida dele, no pecado que ele cometeu. Então, purifica-me é justamente isso também: purificação, tirar tudo aquilo que estava atrapalhando dele da presença de Deus. É a purificação. O versículo 7, ele citou aí um ísopo. Quem não sabe, um ísopo são ramos de plantas que são usados para o ritual de purificação. É como se fosse um banho que era dado ali com as ervas, com as plantas, para poder purificar. Então ele também pediu para ser purificado com ísopo, para ser lavado, para ser banhado também aí com ísopo, para que fosse retirado tudo aquilo que estava nele, tudo aquilo que ele cometeu de erro, de pecado, que ele fosse purificado, que ele fosse limpo também. A quarta coisa que nós aprendemos nessa oração de Davi é o retorno que ele pede a Deus, é o retorno que ele quer ter com Deus, é voltar para os caminhos de Cristo, é voltar a ter a presença de Deus na vida dele. Onde é que está isso, irmão? Versículo 10 e 12 diz assim: cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Versículo 12: restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito livre. Quando ele citou no versículo 10, cria em mim um coração puro. É difícil a gente recuperar um coração, tirar toda a impureza de um coração. Ele queria não ter um coração apenas puro ou limpo, melhor dizendo, mas ele queria um novo coração, zerado, um coração novo, para servir e voltar a ter a presença de Deus na vida dele. Esse era o propósito, por isso que ele citou: cria em mim um coração puro. Ele queria ter um coração do zero, um coração novo. E é hora da gente ter esse coração novo. Por mais que você tenha cometido algo, que vocês tenham assim falado algo, ou citado alguma coisa para alguém, é hora de você ter um coração puro, um coração novo. Tira o coração velho aí, pede um coração novo a Deus, para que você venha seguir nos caminhos corretos na presença dele. Esse é o que Davi quis, é ter justamente esse coração limpo, também esse coração novo que ele queria. Ele também citou aí
esse coração, justamente isso. No versículo 12 ele diz assim: restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito livre, um espírito voluntário. Ele havia perdido aí toda a voluntariedade com Deus, mas ele diz: Senhor, eu estou aqui, Deus, me usa, me enche, me capacita novamente, Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados, então, Senhor, me usa novamente. É justamente isso que Davi citou. Eu quero suster-me com um espírito voluntário, um espírito novamente de adorador, um espírito que busca novamente tua presença, porque ele se arrependeu amargamente do pecado. Uma coisa que a gente pode abrir aqui, um parêntese: o Davi, ele não foi para a batalha, não foi para as guerras. E muitas pessoas nesse momento estão em casa, afastadas da presença de Deus, não vêm para o culto, inventam alguma desculpa, estão talvez assistindo Netflix, Amazon Prime, estão assistindo YouTube, ou alguma coisa de errado, pornografia no seu celular. Mas é hora, meu irmão, de você voltar para a casa de Deus. É hora de você buscar novamente a presença de Deus. É hora de você se arrepender daquilo que você está cometendo, ou aquilo que você já cometeu. É hora de você sentir novamente a presença de Deus. É hora de você proclamar e pedir a Deus que Ele venha ter misericórdia da tua vida, para que você venha novamente adorar, exaltar o Deus a qual nós servimos. É hora de você se dobrar, orar e ajoelhar na presença de Deus. É hora de você buscar. É hora de você pedir a Deus. E justamente sobre esse pedir, nós também temos alguns elementos que a gente vai citar em rápida passagem, que Davi também lhes colocou aí nessa oração que ele fez, nesse capítulo 51 de Salmo. Essa oração que Davi fez foi uma oração de arrependimento, uma oração do coração arrependido, uma oração que ele fez ali, eu imagino, chorando, de joelhos, ou deitado de bruços, pedindo perdão a Deus por aquilo que ele cometeu. É hora da gente pedir, fazer as nossas petições a Deus. Como ele colocou, lava-me, ele está pedindo nesse versículo. Ele também pediu, faz-me ouvir a felicidade e a alegria, uma outra petição. E Deus, ele fala algo para nós: aquele que pede, recebe. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. Pedi e dá-se-vos-á. É hora também da gente pedir algo em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus erros. É hora da gente pedir, é hora da gente bater a porta do nosso Senhor Jesus. Bater que Ele vai abrir, orar que Ele vai escutar. É hora da gente fazer isso. Uma outra coisa que também dentro da oração a gente pode citar, que Davi fez nesse Salmo 51, é justamente confissão. Ele confessou os pecados e os erros que ele cometeu. Confessai as vossas culpas para que sareis. Aquele que confessa as suas transgressões e ao deixa alcançará misericórdia. Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Confessai as vossas culpas, confessai os nossos erros, para que essa ferida que há em nossa alma, para que essa ferida que há em nossos corações seja sarada. Então que a gente venha ter novamente o coração puro. Confessar, pedir perdão a Deus por aquilo que a gente fez. Uma outra coisa que nós podemos citar dentro aí da oração do Salmo 51 que Davi fez é justamente essa restauração, voltar como era antes. Às vezes nós estamos cheios da presença de Deus, às vezes nós estamos adorando, e aí por um deslize, por algo que nós pensamos, nós acabamos nos afastando daquele momento tão bom que nós vivenciamos. Mas só tem uma pessoa que pode restaurar isso: o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é capaz de restaurar aquilo que tem para mim e para a sua vida. Ele é capaz de restaurar a saúde, restaurar aí aquilo que você estava vivenciando na presença dele. Somente Ele
é capaz de restaurar. Somente Ele é capaz de zerar e voltar aquilo que Ele tem de melhor para mim e para você. O filho pródigo, todo mundo sabe que ele foi restaurado. O filho pródigo, ele saiu ali, pediu toda a herança e foi usufruir da herança que ele tinha, a parte que ele tinha da herança. Mas ele foi restaurado. Acabou na miséria, acabou comendo com os porcos, mas ele foi restaurado e pediu perdão, se humilhou e pediu ao pai que fosse apenas um escravo dele. Mas o pai, ele abraçou, o pai acolheu. O nosso pai, ele abraça, ele acolhe a mim, acolhe a você que nos escuta. Ele quer abraçar você novamente, meus amados. Ele quer voltar, ele quer ter paciência, ele quer ter amor com você novamente. Isso é que o nosso Senhor Jesus quer. O que o nosso Senhor Jesus quer é justamente ter esse abraço de pai. Todos nós eu sempre quando não era evangélico, eu ficava perguntando por que as pessoas se chamam um ao outro de irmão, quem é crente. Eu ficava com aquilo na cabeça. Por que irmão? Por que irmão? Porque nós temos um único pai, que é dono do céu e da terra, que criou o mundo, que criou tudo para o louvor dele, para a adoração dele. Por isso que nós somos irmãos em Cristo. Uma outra pessoa que também foi restaurada foi Manassés. Pedro também foi restaurado. Então essa restauração que acontece também nessa oração, que Davi, ele se afasta da presença de Deus, mas ele pede para ser restaurado. Ele pede para voltar àquilo que ele fazia antes, que era adorar a Deus, que era voltar para Deus. Uma outra coisa que nós podemos aprender também é a proclamação, de acordo com esse outro elemento que nós podemos citar: anunciar a salvação do Senhor. Contai as maravilhas do Senhor. Vai para os teus e conta o que o Senhor te fez. Isso aqui é o que muitas das vezes está faltando na igreja de um modo geral, na nossa igreja. Anunciar a bondade de Deus. Quem já recebeu um milagre aqui em sua vida? Deus, ele é bondoso. Deus, ele é muito bondoso conosco. Às vezes nós não merecemos, Darlan, mas Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é bondoso. Deus, ele é fiel. Deus, ele é conosco, meus amados. Ele, como Pai, ele nos ama. Ele tinha um único filho que foi entregue na cruz para derramar todo o seu sangue, para provar que não precisava provar, para provar o amor que ele tem por nós, para dar a nossa salvação eterna. Então nós devemos proclamar o Evangelho. Manda mensagem. Temos aí as redes sociais, faz a ligação. Eu me lembro muito bem que a irmã Wanda, uma vez, ela me disse que ela recebeu uma ligação e uma mulher pediu um versículo, e a irmã Wanda falou: ela está anunciando o Evangelho, ela está proclamando, está aí falando do Evangelho, do amor de Cristo. É isso que nós devemos fazer. Todo mundo aqui praticamente tem um celular, tem internet. Anuncia, posta no grupo da família. Na minha casa, na minha família, somente eu sou evangélico. E graças a Deus, através da igreja e de mim, a minha mãe foi curada. Estavam lá em casa hoje, foram lá em casa. Meu tio passou lá em casa também, foi curado, através das nossas orações. Então Deus, ele é misericordioso. Deus, ele usa você para também abençoar a sua família. Deus, ele usa para você repreender esse espírito de enfermidade, repreender esse espírito de doença, repreender esse espírito que está sobre a sua família, sobre o lado dos seus parentes também. Nós também devemos ter a conversão, de acordo com o Salmo 51, que diz assim: se o meu povo se converter, se o meu povo também arrependei-vos e convertei-vos, pois diz o Senhor. Nós também devemos se converter, tentar, buscar e não errar mais. É fácil? Não é fácil, porque o pecado todo dia está assim, batendo nossas portas. Mas a gente deve fazer o quê? Se converter.
pedir perdão a Deus e fazer o pedido: Senhor, afasta de mim, Senhor, esse pecado, Senhor. Nós também demos aí, através desse Salmo 51, a salvação, ela também vem do Senhor. A salvação também, que diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que se arrepender e que aceitar nosso Senhor como o único e verdadeiro Salvador, esse também será salvo. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. Então essa é justamente a que nós devemos ter nesses elementos do Salmo 51. Se você quiser depois ler em casa ou escutar através do seu celular, você vai ver que Davi, ele se arrepende amargamente do que ele cometeu. E muitos aí afora estão fazendo coisas erradas, mas não se arrepende verdadeiramente, apenas tem remorso. Hoje não vou para a igreja não, que vai fazer um tempo de chuva. Hoje não vou para a igreja não, porque o Levi passou muito cedo da minha casa. Arrependei-vos dos pecados que vocês cometem. É hora de você buscar, é hora de você vir atrás do nosso Senhor Jesus, para que você venha se arrepender, para que você venha estar na casa dele, para que você volte para a casa dele. O que nós podemos já chamar aqui o irmão Beto para louvar uma louvor, para depois a gente encerrar esse momento? Mas o que nós podemos aprender sobre isso que nós falamos aqui? Culto de ensino, culto de doutrina. Confesso que fiquei um pouco apreensivo para trazer essa mensagem, mas que a gente possa primeiramente reconhecer os nossos erros, os nossos pecados diante de Deus, para alcançar uma consciência tranquila e um coração puro, um coração de como uma criança, para da gente se arrepender. Arrependimento é a palavra principal, e não ter remorso do que você cometeu, do que eu cometi. É se arrepender, para que o nosso espírito seja reto e que nós voltemos ao nosso primeiro amor. Por que primeiro amor? Quando nós aceitamos, nós estamos lá, às vezes quebrantado, a gente chora, mas a gente reconhece que a gente tem esse primeiro amor novamente. E para ter esse primeiro amor, para que o Senhor renove as nossas forças e as suas forças, é hora da gente se arrepender dos nossos pensamentos, de nossos erros, para que a gente volte a ter o primeiro amor, para que a gente venha confessar que Ele é o nosso verdadeiro e único Salvador em nossas vidas. O irmão Beto vai louvar agora, e depois nós vamos orar encerrando esse culto, em nome santo de Jesus. Se você puder ficar de pé para adorar. Visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, levando sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, levando sobre mim um novo amanhecer. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia.
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia o cabo violão. De novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, levando sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, levando sobre mim um novo amanhecer. Meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, levando sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, graças nós te damos nessa noite, Senhor. Assim como esse louvor que o irmão Beto ele louvou, meu Deus, que a gente viver algo novo em nossas vidas, meu Deus. De todas as nossas iniquidades, nossos pecados, Senhor, a gente possa pedir perdão nessa noite, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos erros que nós cometemos, meu Deus, para que esses erros não venham afastar, Senhor, da Tua presença, meu Deus. Que você venha fazer algo novo em nossas vidas, Senhor. Venha restaurar, Senhor, venha sarar as nossas feridas nessa noite. É isso que nós te pedimos, é isso que nós te oramos, Senhor. Senhor, abençoa cada um que está aqui nessa noite, que veio aqui te buscar, que veio aqui te adorar, Senhor. Abençoa também, Senhor, aquelas pessoas que estão assistindo essa transmissão através do Facebook, através do YouTube. Abençoa, Senhor, o pastor dessa casa, o pastor Dimas, a irmã Josi. Que você seja com ele, meu Deus, para que venha, Senhor, fortalecê-los, para que venha, Senhor, estar sempre à frente da vida deles, para que eles possam estar à frente dessa obra cada vez mais, Senhor. Fortaleçam eles, Senhor, no nome santo de Jesus. Se alguma pessoa que está enferma nessa noite, que seja curada, no nome santo de Jesus. Que você venha restaurar, que você venha tirar toda a impureza, todo espírito de enfermidade sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Senhor, nos leva para casa. Abençoa essa Topic que irá levar ali os irmãos, Senhor, os teus filhos para casa, Senhor. Vá à frente dos teus filhos, Senhor. Dá um bom retorno, que eles possam chegar em casa em paz, meu Deus. Assim que nós te agradecemos, assim que nós choramos, e assim que nós pedimos perdão, no nome santo de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós temos ali na saída do nosso lanche, tá? Abençoa o nosso lanche em nome de Jesus. E domingo novamente nós teremos culto aqui às 18h30. Em nome de Jesus.